O Via Justiça de hoje é sobre o Sejus Social em Minas Gerais. O Centro Judiciário Mineiro de Soluções de Conflitos e Cidadania para Demandas Territoriais Urbanas e Rurais e de grande repercussão social é o primeiro do Brasil. Nossos convidados, o juiz Carlos Donizete Ferreira da Silva, auxiliar da 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o subsecretário da Casa Civil de Minas Gerais, Rômulo Ferraz. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais instalou o Sejus Social no começo de julho. O Sejus representa o Poder Judiciário Mineiro na mesa de diálogo e negociação permanente com ocupações urbanas e rurais e outros grupos envolvidos em conflitos sociofundiários, que foi instituída essa mesa na mesma ocasião pelo governo de Minas. Dr. Carlos Donizete, como é e de quem foi a ideia de criação do Sejus Social? O Sejus Social, ele nasceu efetivamente da necessidade do Poder Judiciário participar das negociações, das soluções desses conflitos. O Sejus em si, o Sejus como criado pelo próprio CNJ, pela Resolução 125, ele estabeleceu a solução alternativa dos conflitos. E aí, dentro disso, já o Sejus instalado no estado de Minas Gerais em várias comarcas, surgiu a ideia da 3ª Vice-Presidência, da própria presidência do tribunal, em criar uma vertente do Sejus nessa área das demandas de grande repercussão social. Daí nasceu o Sejus Social, onde nós estaremos aí mediando, tentando a conciliação dos grandes conflitos, dos grandes problemas que trazem hoje uma intranquilidade social no estado de Minas Gerais. Doutor Rômulo, como dimensionar esses conflitos hoje em Minas Gerais? Olha, em Minas Gerais tem uma tradição, sobretudo a partir do governo do ex-presidente Itamar Franco, de estabelecer uma diferenciação na relação nesses conflitos sociofundiários assim ditos. E hoje, ao longo da década passada e neste momento, nós temos consolidados um determinado número de ações que são prioritárias, né, para as instituições envolvidas, né, cerca mais de 100, 150 reintegrações que historicamente, né, cumulativamente estão ainda pendentes no campo e também nos centros urbanos de maior expressão do Estado. E este é o foco desse trabalho, né, da mesa de negociação e diálogo permanente com relação aos conflitos urbanos e agrários. E, de fato, a criação dessa mesa, né, pelo Executivo, que foi formalizada agora no mês de maio, mas já vem funcionando desde fevereiro, com resultados efetivos, solução de alguns dos principais conflitos, sobretudo na área urbana, é um avanço muito importante, né, e trazendo para esse diálogo de forma constante e sistemática as instituições que estão envolvidas nesse problema, ou seja, o Judiciário, o Ministério Público, Defensoria, os movimentos sociais que falam em nome dos interessados, né, as universidades. Então, estamos vivenciando um momento diferenciado e que com certeza nós vamos avançar nesse tema. Doutor Carlos, como que é a estrutura do Sejus? Como que o Sejus ele chega a ser acionado, ele deve ser acionado? O Sejus hoje, ele trabalha basicamente quando ele é motivado pelas varas já existentes. Nós temos em Minas Gerais uma vara agrária. Essa vara agrária ela tem competência estadual e a competência dela é para processar e julgar todos aqueles casos de ocupações no âmbito agrário, rural. E nós temos hoje a vertente das ocupações urbanas. Essas ocupações urbanas que acontecem hoje maciçamente na região metropolitana e também algumas no Triângulo Mineiro e no Vale do Aço, essas ocupações elas são processadas e julgadas pelas varas das respectivas comarcas. Diante disso, havendo aí o julgamento e o processamento dessas varas, já no caráter processual, os próprios juízes que operam essas varas é que acionam o Sejus, remetendo para o Sejus os processos que estão ali em tramitação. O Sejus também, social, tem a fase que nós chamamos de pré-processual, ou seja, quando ainda não existe o litígio já
demandado dentro do Poder Judiciário, na esfera processual, o Sejus também pode ser acionado pelas partes envolvidas para que se possa fazer, já antes do processo, antes da judicialização, para que se possa fazer a mediação e a conciliação, tentando a solução desses conflitos. É importante ficar bem claro que o Sejus, ele não tem nenhuma capacidade de alterar uma decisão do juiz que foi dada ou modificar uma decisão como instância recursal. Esse não é o objetivo do Sejus. O objetivo do Sejus é a pacificação do conflito. Ou seja, instalado o processo ou não, o Sejus entra com o objetivo de mediar, de conciliar esse conflito, acionado pelas partes ou pelo próprio juiz da demanda. Doutor Rômulo, quais são os conflitos relacionados à invasão de terra mais preocupantes hoje em Minas Gerais? Sem dúvida nenhuma, os conflitos que mais tensionam e preocupam o Poder Executivo e as instituições que estão envolvidas são os conflitos nos grandes centros urbanos, sobretudo na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, desde que foi constituída essa mesa de negociação e debates em torno dessas ocupações, foi conferida uma prioridade absoluta. E o Estado passou a exercer uma política também, o que é muito importante, inclusive com disponibilidade de recursos e esforços vários nesta área. Por exemplo, sempre com a participação dos municípios aqui na Grande BH, nós já tivemos casos concretos de Belo Horizonte, Contagem, Betim, Igarapé, Ibirité, muitos dos quais sendo solucionados. Por exemplo, tem um caso muito importante, que talvez é o segundo principal caso dos mais recentes aqui na Grande BH, que é a ocupação chamada William Rosa, que é na região do Ceasa, em Contagem, onde nós já estamos numa fase final de entendimento e haverá um acordo, será submetido à homologação em juízo, e o maior deles que fica aqui em Belo Horizonte, que é o caso chamado da região do Isidoro, né, que é uma ocupação com mais de 2.000, 3.000 famílias, eventualmente. Nossa equipe ouviu a opinião popular em Belo Horizonte sobre as ocupações urbanas. Vamos ver o que as pessoas falaram sobre esses conflitos. Eu acho certo a ocupação, porque muitas pessoas pagam aluguel com salário hoje em dia, não está dando nem mal para poder comer. E como é que um pai de família que ganha um salário mínimo vai poder viver? Cada um tem aquilo que merece. Se trabalhou por merecer e ter, tudo bem. Agora eu compro, os outros vêm invadir o meu para me tomar, não é certo. É injusto. Se é da prefeitura, né, e eles não ocupam, deixa aí enchendo de lixo. Não tem, o cara precisa da moradia, o cara não tem. E se é por necessidade, eu acho que é válido. O cara, vamos supor, se ocupar, fazer uma casinha e morar. Agora, se for particular, não. Particular é diferente. Eu não acho correto, não. Porque todo mundo tem a oportunidade de trabalhar, que nem eu. As oportunidades estão aí para estudar e ninguém quer. Só quer pegar o que é dos outros, eu acho errado. As ocupações é uma coisa legal, né? Porque o governo deveria liberar as pessoas, né? Não tirar as pessoas dos locais para jogar para a rua, ficar sem moradia, né? Se for olhar a justiça, ele não deve invadir, porque o terreno não é dele. Se for olhar o problema social, ele não tem onde morar e está desesperado procurando um lugar para colocar a família dele. Cada um acha que está no seu direito. Espero que a situação seja resolvida de uma maneira que possa resolver tanto para um lado como para o outro. Doutor Carlos, a opinião do senhor sobre a fala popular. Olha, veja bem, nós temos aí algumas posições divididas. Efetivamente, o problema social é um problema muito grande hoje. A partir da Constituição de 88, houve uma conquista de vários direitos e várias obrigações do poder público, e dentre elas a moradia. O grande problema que nós temos hoje é a conciliação entre o direito de propriedade, entre toda a dignidade da pessoa humana e, efetivamente, o direito consagrado à moradia. Obviamente que hoje o que se rechaça é a violência nessas ocupações, é a violência do próprio poder público nessas desocupações. E o que se busca é a mediação e a conciliação na solução desses conflitos. É preciso que a gente faça isso de uma forma mais clara e mais rápida possível. Isso não pode ser um fato gerador de outras ocupações, porque o que está acontecendo? E aí eu já estou dizendo mais do ponto de vista jurídico. Nós temos algumas ocupações que iniciaram lá com 200, 300 famílias e depois a coisa foi se consolidando e à medida que o poder público começa a atuar, outras pessoas começam também a participar dessas ocupações. Então, diante de tudo isso, é necessário
que se consiga conciliar o direito de propriedade do indivíduo, assim como a função social da propriedade e a dignidade da pessoa humana. Eu vou deixar essa pergunta no ar para o senhor no próximo bloco, doutor Rômulo, como conciliar esses dois direitos. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça de hoje é sobre o Sejus Social, o Centro Judiciário para a Solução de Conflitos Sociofundiários de Minas Gerais, o primeiro a ser instalado no país. Participam do programa o juiz Carlos Donizete Ferreira da Silva, auxiliar da terceira vice-presidência do TJMG, e o subsecretário da Casa Civil de Minas Gerais, Rômulo Ferraz. Então eu pergunto para o senhor, doutor Rômulo, como conciliar esses dois direitos? Exatamente, como bem disse o doutor Carlos, nós temos que aí tentar compatibilizar dentro do possível, né, a função social da propriedade, né, e o direito de propriedade, e nós temos que também ter em mente que historicamente o país apresenta um déficit, né, na área urbana, por exemplo, de moradias, e na área agrária de possibilidade de distribuição de terras. E isso fez com que essas pessoas a população se organizasse em torno de movimentos sociais. Isso veio evoluindo, as instituições agora também vêm se preparando para realizar essa articulação que é necessária, mas o fato é que isso não pode ser tratado, né, na ponta final como uma questão meramente de polícia, porque às vezes o cidadão se sente mais compelido a fazer essa defesa. Não, de um lado tem a propriedade e não pode se admitir, e a polícia vai lá para cumprir a reintegração, porque na verdade na prática, a gente sente a dificuldade que é isso, como eu disse, estourar na ponta final, por exemplo, na Polícia Militar, de cumprir uma reintegração que é muitas vezes altamente traumática. Então, por isso, as instituições precisam se organizar e têm se organizado para realizar essa articulação, nós avançarmos, e a experiência demonstra, como o doutor Carlos bem o disse, em todas as ocupações, sobretudo as de grande porte, você identifica aquele sujeito que é o beneficiário mesmo de uma eventual política pública para a área, que é necessitado, aqueles que às vezes estão ocupando para até comercializar a área, o imóvel que será edificado. Tem desvirtuamentos, evidentemente, e nós temos que separar o joio do trigo nesse contexto. Doutor Carlos, o doutor Rômulo disse no primeiro bloco que há 150 conflitos sociofundiários hoje em Minas Gerais. Eu queria entender melhor. A equipe do Sejus, ela vai nesses 150 lugares? A ação será essa? Desde que acionados pelos juízes ou pelas partes, a figura do Sejus Social realmente é de ir até onde está o conflito. Por que dessa situação? Porque quando o Sejus se desloca, ele tende lá na comarca onde está sendo viabilizado aquele conflito, aquela ocupação, porque na realidade o que nós temos hoje, como eu já disse, o grande contingente de ocupações urbanas estão concentrados. Então aqui na região metropolitana, no Triângulo e no Vale do Aço, algumas. Mas o grande montante hoje de ocupação urbana é aqui na região metropolitana. Então, nesse caso, o Sejus atua preferencialmente aqui na região metropolitana. Mas, se necessário, o Sejus se desloca com a equipe que compõe, que são 2 desembargadores que coordenam o Sejus e mais o juiz, que no caso sou eu, da terceira vice-presidência, e essa equipe vai até o local do conflito e vai se instalar ali, audiências, a necessidade. Nós tivemos agora, chegou essa semana, um pedido de Uberaba, de uma intermediação do Sejus a um conflito. Então nós vamos nos deslocar até isso, obviamente, junto também lá com o juiz da vara de Uberaba, que nos acionou, e outros locais que nós vamos sendo acionados e nós vamos até esses locais. Agora, lógico que o Sejus Social, ele é uma inovação do Tribunal de Justiça de Minas no cenário nacional. Ele é pioneiro. Por isso é que a experiência é que vai nos levar a uma forma de atuação, eu diria, mais segura e ao mesmo tempo mais eficaz. Mas o mais importante é nós entendermos isso que foi dito pelo Dr. Rômulo. Nós temos que tentar mediar esses conflitos. A coisa hoje não pode ser tratada só
como situação de polícia, como obrigação de polícia. Doutor Rômulo, eu queria que o senhor falasse sobre as outras instituições que participam, além do Judiciário e do Governo do Estado, dessa mesa de diálogo, de negociações. Isso, talvez a grande vocação dessa mesa de negociação é justamente trazer para o mesmo fórum as instituições que estão envolvidas nesse sistema e que criaram uma tradição de uma efetiva participação, como é o caso, além do Poder Judiciário, né, que está também lado a lado aí com o Poder Executivo nas iniciativas de solução de articulação, o Ministério Público, a Defensoria, a própria Polícia Militar tem assento, através do Gabinete Militar, na mesa de negociação, as universidades, né, os movimentos sociais, que são aqueles já identificados que estão à frente das diversas ocupações, né? Enfim, a sociedade civil, as instituições que estão organizadas, no sentido de que nós possamos cumprir o nosso papel de realizar essa articulação, né? Para que a situação não se torne irreversível ou traumática, né? De realizar-se o cumprimento da ordem judicial sem que haja uma preparação ou a possibilidade do diálogo e que nós avancemos, inclusive, no estabelecimento de uma política institucional na área urbana de moradia e também na área agrária de assentamentos. Doutor Carlos, como dimensionar a dificuldade de uma negociação, de um conflito sociofundiário? Quais são os principais entraves? Olha, o grande problema que ocorre hoje, o que nós estamos percebendo já nesse primeiro momento, é a forma como se dá, às vezes, a ocupação. Ela, às vezes, é traumática. E, dentro disso, existem ali as resistências normais à primeira negociação. Então, tanto de um lado quanto de outro, existem essas primeiras, eu diria, as primeiras resistências para que se faça essa intermediação. Vencido esse primeiro momento, obviamente que vai se tentar equalizar o problema e buscar as soluções. Eu diria hoje, com toda a segurança, e acredito que o Dr. Rômulo pode avalizar isso, que a grande resistência ou a grande dificuldade que nós temos hoje na mediação é justamente com relação às ocupações urbanas. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Sejus Social em Minas Gerais, o primeiro centro judicial de solução de conflitos sociofundiários do país. Participam do programa o juiz Carlos Donizete Ferreira da Silva, auxiliar da terceira vice-presidência do TJMG, e o subsecretário da Casa Civil de Minas Gerais, Rômulo Ferraz. No bloco anterior, o senhor falava, doutor Carlos, sobre os entraves. Vamos continuar abordando esses entraves. Perguntando agora para o senhor, doutor Rômulo, o que o senhor tem a dizer sobre esses entraves nas ocupações, na solução dos conflitos sociofundiários? Complementando as informações do doutor Carlos, como entraves de natureza mais objetiva mesmo e prática, nós temos sentido. Na área rural, há uma tradição de que as ocupações são resolvidas muitas vezes com a intervenção do INCRA, mediante acordo levado a efeito junto à vara agrária, que passa sempre pela possibilidade de identificação de uma nova área com desapropriação, e esse processo nos últimos anos tem se tornado mais dificultoso em razão da dificuldade de alocação de recursos para o INCRA. Então essa política de participação do INCRA, ela tem sido cada vez mais acanhada em razão da dificuldade de alocação de recursos para a realização de desapropriação e reassentamento. Na área urbana, da mesma forma, todo o acordo ou entendimento que é feito, normalmente vai passar pelo entendimento com os municípios, né, para reassentamento das famílias que forem cadastradas e são passíveis de alocação no programa existente, que normalmente vai ser o Minha Casa Minha Vida, sobretudo aqueles de baixa renda, onde o Estado vai estar fazendo um esforço muito grande de concessão com uma lei municipal, em convênio, de uma bolsa moradia para aqueles que precisam ser deslocados até que essas unidades do Minha Casa Minha Vida fiquem prontos. Então a questão dos recursos é muito importante, né, para dar continuidade a esse esforço de articulação, de negociação que nós estamos aqui conversando.
Doutor Carlos, a questão agrária hoje, o senhor acha que ela torna mais complexa a aplicação do direito? Olha, eu diria que com toda certeza sim. Porque para o juiz é muito simples ele pegar o processo à luz fria da lei e do direito e conceder uma liminar e determinando a desocupação de um determinado terreno, de uma determinada propriedade. Você senta ali próximo do seu computador hoje, com 15 minutos, meia hora, você já sentenciou aquele processo. Só que nós sabemos que na prática não é assim. Então hoje a questão do direito de propriedade, assim como o que nós sempre a gente vem enfatizando, questão da dignidade da pessoa humana, questão do direito à moradia, ela é mais complexa na sua análise. Então a aplicação do direito hoje, ela converge para determinados fundamentos e são princípios constitucionais que devem se harmonizar. E essa harmonia, ela dificulta pura e simplesmente aquela reintegração de posse como nós conhecemos e como nós estávamos acostumados. Então hoje o juiz sai pura e simplesmente do Código Civil e da Constituição para ir para dentro das ocupações para discutir e viabilizar essa reintegração de outra forma que não somente a força bruta através da força policial. Doutor Rômulo, em outros tempos os conflitos foram tratados com a força da polícia, como os senhores disseram. Os senhores também falaram que o Sejus mostra que este não é mais o caminho de solução. Mas o senhor falou, a polícia participa da mesa de negociações, né? Mas se a polícia quiser cumprir uma ordem de reintegração sem esperar a decisão da mesa, isso poderia acontecer, por exemplo? Não, poderia. Nós temos, assim, rapidamente, temos um divisor de águas em Minas Gerais que estabeleceu toda uma política diferenciada aqui no âmbito desses conflitos, que foi aquele conflito lá da Fazenda Tangará, né, na época do governador Itamar Franco, e daí a legislação e as diretrizes evoluíram bastante. A Polícia Militar, desde então, ela tem uma diretriz própria para realizar essas reintegrações, ou seja, há reuniões que têm que ser realizadas com os ocupantes, né? Tem que se saber se há locais para deslocamento desses ocupantes, mas a Polícia Militar, havendo a decisão de reintegração, seja por liminar ou por uma decisão já definitiva, nada impede que seja cumprido, mas que na prática as diretrizes da mesa de negociação fazem com que essa questão seja trazida ao debate, né, porque o próprio Poder Judiciário tem também assento na mesa de negociação e mais do que isso, agora com o Sejus Social tem instrumentos efetivos para que a gente evite esse conflito na ponta final com risco às vidas que ali estão e para que a política social voltada para a área de moradia na área urbana e também para os assentamentos na área rural tenha uma eficiência. Doutor Carlos, eu queria entender, a decisão tomada na mesa de negociações, ela seria um título extrajudicial nessa solução desse conflito? Sim, toda forma vai haver uma homologação. Essa homologação pode ocorrer através do processo já existente pela vara competente, ou pode ser homologado, porque a lei prevê isso, também pelo Sejus Social, através do juiz que integra o Sejus Social, criando ali a figura não do título extrajudicial, mas do título judicial. O novo CPC, que está chegando agora às nossas mesas em março do ano que vem, ele determina que qualquer negociação homologada pelo juiz na fase pré-processual seja tido como título executivo judicial. Então, na realidade, a mesa de negociação, chegando-se ali a um vertedouro de composição do litígio e elaborado aquele documento e homologado esse documento, é um título executivo judicial. Doutor Carlos Donizete, muito obrigado. Doutor Rômulo Ferraz, muito obrigado pelas presenças. O Ver Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro.